Olá, que bom que você retornou. A gente tem conversado alguns assuntos um pouco mais densos e a gente precisa continuar nessa linha de pensamento. Por quê? Porque o autismo não é tão simples assim. Até a condição dita mais leve tem as suas particularidades e os seus desafios. Então, quando a gente vem aqui no Meu Mundo Autista, nesse canal ou nos outros, no Spotify e assim por diante, a gente conversa de forma madura sem ficar trazendo o romantismo. Essa é a cara do Meu Mundo Autista. Vale a pena você parar, escutar, e hoje a gente vai falar de alguns assuntos relacionados à fase adulta do autismo. Então, se não diz nada a ver com você, acho que sim, porque não esquece, teu filho ou tua filha vai crescer, ele vai chegar nessa fase. Então, que tal conversar desde agora? Então, vamos lá. Olha, meu nome é Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. A gente tem conversado com vocês e principalmente tendo o feedback da pessoa autista. A gente precisa conversar, precisa mesmo, porque a gente muitas vezes fica preso à identificação do autismo, de onde ele veio, quem foi, quem é o culpado, por que o autismo surgiu na minha vida, na minha família, por que isso aconteceu comigo. São aquelas fases que a gente já conhece e nós já conversamos sobre isso. Mas é preciso a gente ir além. Por quê? Porque nossos filhos crescem e é preciso a gente conversar de uma forma diferente. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender que a pessoa autista, ela gosta de ser identificada. Sim, ela gosta de ser identificada. Primeira coisa, pelo nome. Então, quando de repente dentro do quadro de professores, dentro da sala de professores, ali naquele ambiente, alguém fala, vou falar com, nesse horário eu tenho um aluno autista. Não, você tem um fulano, você tem um nome. José, Maria, Pedro, você tem uma pessoa que tem nome. Então, nesse horário agora eu vou dar aula para o Pedro. Então, se você já dá aula para uma turma multifuncional, multitarefas, você de repente tem que começar dentro de você mudar esse conceito de chame o autista, não é o autista, essa pessoa tem nome. E outra coisa, quando a gente fala sobre identidade autista, muitos autistas, principalmente aqueles que são adultos, preferem, depois do nome, a identificação não pessoa com autismo, não pessoa portadora do autismo. Essas terminologias, elas não existem. A gente precisa, existem no campo das ciências de saúde, sociais, em que você de repente lê um texto acadêmico e aparece pessoa com autismo. Sim, dentro do DSM-5 fala transtorno do espectro autista. Mas me fala, quem consegue desassociar o autismo de uma pessoa? Esse tipo de fala, que a gente fala de identify first, que é de você identificar primeiro a pessoa, logo após o nome, faz com que a gente chame essa pessoa ou mencione essa pessoa como pessoa autista e não pessoa com autismo. Então, é errado falar pessoa com autismo? Não, não é errado. É errado falar de repente de outras formas? Não, também não é errado. Mas como ele ou ela quer ser mencionado? Pessoa autista. Pessoa dentro do espectro autista, pessoa. Isso é muito importante. Do que você de repente qualificar, vou chamar o autista. Isso não existe, tá bom? Dentro dessa identidade, a gente prefere assim. Então, quando a gente fala de outro assunto, que fala assim, e a menina? Existem meninas autistas, existem mulheres autistas, sim, existem menos mulheres autistas do que homens, aí a gente não sabe. Pronto, aí a gente trouxe uma pulga, botamos uma pulga atrás da orelha. Pulga é quando você deixa uma pergunta no ar. Será que tem mesmo mais meninos que meninas? Se você não conhece o fenômeno de masking, que é uma capacidade que as meninas têm
de repente mascarar o comportamento ou os estereótipos do autismo perante a sociedade. Elas conseguem com maior presteza, com maior qualidade do que os meninos. Sim, a grande possibilidade é que tenhamos sim mais meninos do que meninas autistas. Só que essa proporção, à medida do tempo, está diminuindo, porque nós estamos descobrindo, mesmo tardiamente, que algumas meninas conseguiram passar pelo crivo dos profissionais lá atrás que não viram que essa menina era autista. Então muitos profissionais preferem não dar o diagnóstico da menina como autista, porque sabem dessa condição do masking e de repente podem fazer um julgamento equivocado. E quando a gente fala de julgamento equivocado, a gente veio diversas matérias falando que o autismo cresceu, a quantidade de proporções de autismo. Antes era 54/1, 44/1 e recentemente um estudo saiu com alguma coisa entre 36 ou 38/1. Gente, será que está tendo uma epidemia de autismo que eu já ouvi falar? Gente, talvez não. Talvez seja a melhoria da qualidade do diagnóstico. Pode ser que os profissionais de repente estejam se empenhando mais e conseguindo identificar o autismo mais precocemente. Então, a gente está nascendo talvez a mesma quantidade de pessoas autistas, só que agora nós estamos com uma qualidade melhor de diagnóstico. Outra possibilidade que pode sim acontecer são as consequências do DSM-5. Quando a gente fala do DSM-5, é aquele manual que fala a respeito das condições de transtornos do neurodesenvolvimento, neurológico ou psiquiátricos. O DSM-5, depois que virou do 4 para o 5 em 2013, e só a partir de 2022 passou a valer, ele passou a categorizar várias situações dentro do espectro autista. Então, algumas situações que eram vistas como talvez manias ou algum tipo de comportamento diferenciado foram colocados dentro do rol do autismo. Então, aquele que de repente lá atrás era visto como uma pessoa que tinha um comportamento, uma mania, foi trazido dentro do espectro autista. Aí, pum, quando você vai catalogar a quantidade de pessoas autistas, pum, tem um crescente. Nossa, houve um boom. Talvez não, talvez seja um fenômeno provocado realmente por esse manual. E não duvido, porque à medida que tudo vira doença, né, é capaz de tudo virar autismo. E de fato a pessoa autista ficar numa situação de não saber se ela é autista de fato, ou as pessoas duvidarem cada vez mais que o autismo existe naquela pessoa. Então, quando a gente fala desses assuntos, é preciso que você comece agora a se perguntar e se questionar, e principalmente saber escolher o profissional que vai acompanhar seu filho e sua filha. Pois é, aí temos um outro problema. Aonde estão esses profissionais? O profissional de repente parou lá no autismo com 12 anos, o autismo azul, o anjo azul, e de repente esqueceu que o anjo vira um dragão azul e vira uma dragã, sei lá, uma dragã fêmea, um dragão fêmea azul, amarelo, bege, a cor que ele ou ela quiser ter. Então eles crescem, eles se desenvolvem, viram pessoas adultas e parece que não precisam mais de cuidado. E quando a gente fala de cuidado, a gente fala de inclusão. Falando de inclusão, assim, a lei fala que nós temos que incluir, a escola tem que permitir a inclusão e assim por diante. Mas quando ele chega a 18 anos, esse termo inclusão parece que vira adaptação. Então, se o jovem não foi incluído e adaptado na fase de infância e adolescência, ele não vai conseguir ir para o mercado de trabalho, ele não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho porque ele não está adaptado, nem ele, nem o mundo. Então, quando você vê situações que de repente um rapaz foi contratado e porventura esse rapaz precisou pedir demissão porque as pessoas não entendiam ele. Em outro caso, que uma outra pessoa me contou, um outro rapaz também foi acusado de assédio por estar olhando demais para as meninas e não foi nada provado que era assédio ou que ele estava flertando. Por quê? Porque o rapaz simplesmente estava olhando pessoas porque ele não convive com pessoas com frequência. Vir para o trabalho e lidar com pessoas que não vão compreender o espectro autista. Então, aquele lance lá atrás de incluir, de fazer inclusão, e que sempre falamos de trabalhar as habilidades esperadas, é preciso que a gente olhe com maior intenção, com melhor atenção, porque a gente precisa adaptar também os nossos filhos se eles
quiserem chegar ao mercado de trabalho, serem independentes financeiramente e não depender, como muitos precisam, isso é fato, muitos autistas precisam do benefício de prestação continuada, mas outros não. Outros têm condição sim, desde que o trabalho entendesse a condição deles. Parece que não faz questão de entender, ou seja, espera que a pessoa autista esteja adaptada. E como é que a gente adapta uma pessoa se o mundo de repente não entende nada de autismo? Essa é a missão do Meu Mundo Autista. A gente leva a informação que tenta para vencer o preconceito. A gente precisa conversar sobre isso. Por que eu estou conversando muito sobre isso? É porque meu filho tem 17 anos agora. Esse ano ele vai se alistar no quartel e outras situações que são comuns a qualquer pessoa, neurotípica ou não. Então, em breve, minha filha também chegará a essa fase e precisará sim estar adaptada. E aí, existem políticas públicas para adaptar pessoas jovens autistas para chegar ao mercado de trabalho? Ou se de repente acham que os professores na sala de aula, que até pouco tempo atrás a gente estava falando que nem CAD, nem auxiliar tem, e eles não querem trabalhar porque alguém no governo federal falou umas borrachas e recentemente outro presidente falou uma outra borracha sobre pessoas sem parafuso. Então a gente vai percebendo que quem governa não sabe sobre o autismo e a gente precisa sempre manter essa vigilância, seja com qual governo que for. Tudo bem? Essa é uma dica e fica essa dica. Curte a gente, separa esse vídeo, manda para alguém, compartilha, ouve o podcast nas nossas plataformas de áudio. Vale a pena conversar sobre o autismo, vale muito a pena.